Seja mais que bem-vindo ao módulo 2. Nesse módulo a gente vai falar sobre todas as funções e táticas dentro do game. A gente vai falar mais um pouco sobre situações e funções ali dentro do jogo. No game, se você não sabe, no CSGO a gente tem 5 funções diferentes. São elas ali Fragger, Playmaker, Suporte, Lurker e Alper, que seriam 5 funções diferentes dentro do jogo. Bom, na maioria dos jogos a gente já tem as funções definidas. Por exemplo, no League of Legends ali a gente tem personagens para cada função. Mas no CSGO esse cenário é um pouco diferente. Normalmente os players vão variar de funções ali em cada tática e as funções ali, a gente não tem, por exemplo, um personagem que vai definir a função dentro do jogo. Mas o CSGO, cada jogador pode ter a sua função e é bem importante que você saiba essas funções e treine ali para poder ser um jogador em determinada função, tá certo? Então, ser um jogador de CS consiste em conhecer cada função e priorizar cada uma delas para poder melhorar cada vez mais, beleza? Então, é bem importante que você saiba as funções. Esse vídeo vai ser muito importante, então presta bastante atenção. Pega ali uma caneta e um lápis e um papel para você poder anotar tudo que eu vou falar aqui, para você poder saber cada vez mais sobre cada uma dessas funções. Esse é só um vídeo introdutório, a gente vai falar mais sobre cada função dentro ali de cada vídeo, mas nesse vídeo eu quero explicar um pouco para você sobre cada função e também sobre a importância de você focar em uma função de cada vez, beleza? Então, se você quer, por exemplo, ser um Entry Fragger, foca somente em ser um Entry Fragger. Treina bastante para você tornar um bom Entry Fragger e depois começa a estudar outras funções, tá certo? Porque se você começar querendo ser tudo, fica meio difícil, você vai ter muita coisa para treinar, então foca só em uma que vai ser a chave ali pro jogo, beleza? Então, sem enrolação, vamos começar aqui, pessoal. Cada função vai ter um objetivo diferente dentro do jogo. A primeira função que eu trago aqui para vocês é a função do Alper. O Alper seria basicamente o Sniper. Ele vai ser um cara que tem que saber jogar de Sniper e que normalmente vai dar um suporte ali pro time dele. Então ele vai ser o cara que vai sempre ficar mirado ali em determinado local, esperando algum player do time contra-terrorista rushar ou algum player do time terrorista rushar. Então o Alper ele vai ter ali a sua função tanto no time contra-terrorista quanto no time terrorista. A gente também vai ter a função do suporte, seria a segunda função aqui para vocês, que é a função basicamente do cara que vai dar o suporte. Ele vai ter ali as granadas e o objetivo dele principal vai ser dar o suporte para algum cara que está entrando dentro do bombe. Então ele vai jogar ali a granada, por exemplo, a granada de flash para poder ajudar ali o pessoal do time dele. Então o suporte ele vai ter que saber basicamente todas as granadas, o que é algo bem importante mesmo. A gente também vai ter a função do Entry Fragger, pessoal, que seria a terceira função aqui para vocês, que vai ser a função basicamente do cara que vai entrar dentro do bombe. Esse cara ele não pode ter medo e esse cara tem que saber dar pré-fire, pessoal. Ele tem que saber onde, tipo assim, ele tem que supor onde vai estar cada player. E ele provavelmente também é uma das funções mais importantes dentro do jogo. O suporte normalmente vai dar suporte pro Entry Fragger, pessoal. Ele vai jogar ali uma granada de flash para poder meio que desnortear o time inimigo. E assim o Entry Fragger entra e consegue pegar uma kill. Ou ele vai dar cover pro Entry Fragger, por exemplo. O Entry Fragger entrou ali olhando pro lado da esquerda. O suporte vai entrar olhando pro lado da direita para tentar salvar o Entry Fragger de algum player inimigo que possa estar ali nesse lado. Bom, a quarta função que eu trago aqui para vocês é a função do Lurker. O Lurker normalmente vai pegar o pessoal pelas costas, então ele vai ser o cara que vai ficar ali no lado oposto que o time tá. Então se o time tá indo pela B, o Lurker no caso, ele vai ou pelo meio ou ele vai estar indo ali pela A para poder tentar ou pegar o time contra-terrorista pelas costas, ou ele vai tentar simplesmente fingir que o time vai plantar pela B no caso. Então ele vai ser o cara que vai fazer o fake na maioria das vezes, vai fazer o time contra-terrorista achar que o time terrorista vai plantar em determinado bombe, aí vai lá e o time planta em outro. Então ele é um cara bem importante e também é uma jogada bem difícil que você vai precisar treinar bastante noção de jogo e vai ter que saber a hora certa para poder fazer ali, meio que quebrar o back no caso. O time contra-terrorista tá indo ali para A, você vai simplesmente impedir eles de irem para A e vai meio que manter eles em determinado local. Então é uma jogada bem importante, é
uma função bem importante na verdade, e o Lurker realmente é marcante dentro do jogo. Mas agora, para finalizar o vídeo de hoje, vamos falar aqui sobre provavelmente a função mais importante, que é o Playmaker. Ele é basicamente um coringa dentro do jogo, porque ele não vai ter uma função certa. Ele pode trabalhar ali como suporte, pode trabalhar ali como Lurker, pode trabalhar como Alper, pode trabalhar como Entry Fragger, então ele não vai ter uma função definida dentro do jogo. Mas o Playmaker normalmente é o capitão do time. Ele é o cara que vai montar a jogada, e nisso ele vai escolher a função dele. Então vai ter uma jogada X que ele vai ser um Alper, vai ter uma jogada Y que ele vai ser o Entry Fragger. Então o Playmaker vai fazer as estratégias dentro do jogo. Provavelmente é uma das classes mais trabalhosas, porque você vai ter que saber estratégia, vai ter que saber montar tática, vai ter que saber fazer as smokes, vai ter que saber jogar ali em várias funções. Então realmente é algo bem difícil, mas também é algo que vai realmente definir o jogo, porque o Playmaker ele vai conseguir saber, no caso, cada tática, vai ter que decidir cada tática dependendo de cada situação que está ocorrendo dentro do jogo e dependendo também do modo que o time inimigo está jogando. Então, como Playmaker, você tem que saber tática, basicamente. Mas esse daí foi o vídeo de introdução do nosso curso. Eu te vejo nos próximos, onde a gente vai explicar passo a passo como que funciona cada classe. Um grande abraço e até mais!